De volta com mais um bloco do Gazeta Entrevista desta quinta-feira, agora 13 horas e 59 minutos, quase 2 horas do Acre. Muito boa tarde, obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. A gente está recebendo aqui a deputada estadual Michele Mello, do PDT, líder do governo na Assembleia Legislativa. Pelo menos por enquanto ela é líder do governo. Deputada, depois dessa confusão, dessa semana agitada, continua na liderança do governo? Já parou para pensar sobre isso? Já conversou com o governador sobre isso? Essa é uma pergunta que tem permeado todos os meios de jornal. Inclusive, Gabriel, quero na sua pessoa agradecer todos os jornalistas, todos os meios de imprensa que souberam trazer o assunto e souberam expor também a necessidade de respeito ao parlamento. Então, quero aqui também agradecer a vocês que tenham plena convicção de que só fortalece a necessidade de respeito aos poderes que nós temos dentro da nossa democracia. Gabriel, eu vim para a liderança do governo com um propósito que me foi confiado por Deus, eu acredito muito nisso, o governador sabe disso, e quando me convidaram para a liderança do governo, eu falei com eles que eu precisava conversar com o governador, não sobre cargos, espaços, eu precisava saber se o propósito dele estava alinhado com o meu. Meu propósito de vida como médica já é cuidar das pessoas e vir para a política foi buscar expandir esse propósito. Então, sentei com o governador, perguntei qual era o propósito do seu segundo mandato e ele me falou que era cuidar de quem mais precisa. Então, nossos propósitos naquele então estavam alinhados e eu decidi pegar esse poder da liderança para construir pontes realmente, pontes para quem mais precisa, com a ajuda de vários deputados. Os deputados hoje da nossa base são deputados muito humanos, que escutam o sofrimento daqueles que mais precisam. A gente conseguiu, como líder, junto com a base, fazer 6 meses de mandato extremamente produtivo. Só eu tenho mais de 60 proposições, tenho mais de 10 projetos de leis aprovados e, em conjunto, nós somos a legislatura que mais produziu dentro da Assembleia. Então, nós estamos fazendo um belíssimo trabalho, uma belíssima condução, que para sair só tem 2 formas de sair, que Deus me dê essa orientação de sair, que por enquanto ainda não chegou, e que o Gladson, que é o governador que elege o seu líder do governo, queira fazer isso. Então, é uma decisão de governo. A mim, eu continuo, por mais que seja um desrespeito, nós mulheres que ocupamos espaço de poder estamos acostumadas a sofrer com essa violência política e não é um ato pequeno dessa forma de desrespeito que vai fazer com que a gente deixe o poder que nos foi confiado. E depois disso a senhora já sentou assim, tete a tete, que nem nós estamos assim, com o governador na salinha reservada, para conversar ou ficou mensagens e telefonemas só? Nós já tínhamos esse bendito jantar programado, né, com todos os deputados, já estava programado antes do acontecido, e me encontrei com ele apenas no jantar. Nós ficamos de agendar para os próximos dias, as próximas semanas da nossa conversa, mas nos encontramos no jantar, que inclusive não foi um jantar de confraternização, como muita gente colocou. A base em si estava se perguntando se iria ou não iria no jantar e nós conversamos que nós devemos respeito ao governador. É o poder executivo e o poder legislativo. Os assessores não podem tirar essa união do poder executivo e do poder legislativo. De poder para poder, nós precisamos nos respeitar. Então, nessa conjuntura, decidimos ir em respeito ao governador e colocar ali também no jantar a necessidade de respeito ao parlamento. Também foi falado, apesar de que não foi noticiado. E como é que foi visto nesse jantar, que eu imagino que o clima estava muito agradável, como é que foi vista a presença do Luiz Calixto, que é assessor do governo, que horas antes estava envolvido em todo aquele rebuliço, aquela confusão lá na LEAC, e aí à noite todo mundo jantou junto, brindou juntos? Não foi entre os deputados, e aqui me coloco como líder da base, não foi um ato muito bem visto pela base do governo, pelos deputados. Inclusive, nós temos deputados que foram até lá e quando viram a presença do assessor, resolveram sair do jantar, não esperaram que o governador chegasse. Então, a gente esperava que o ambiente fosse mais propício para os deputados do que foi. Mas, em tudo, a gente precisa manter o respeito. Acho que isso é o que nos coloca dentro da democracia.
manter o respeito. A gente não pode tratar com desrespeito uma pessoa porque ela foi desrespeitosa. Então, eu acredito que a base, os deputados deram um ensinamento ao assessor e mostraram o total respeito que nós temos pelo governo. Apesar de ter sido um clima não tão agradável, o governador merecia esse respeito. Apesar de todo esse barraco, porque a gente nunca espera uma atitude dessas numa Assembleia Legislativa, onde tem deputados, pessoas que a gente considera de um alto grau, de um nível superior, né, que não vão se sujeitar a uma baixaria do jeito que foi. Mas eu lhe pergunto, você acha que foi o momento de cada um definir o seu quadrado e do Legislativo se posicionar, dizer, não, opa, nós temos o nosso espaço, o Executivo tem o espaço dele, o Judiciário tem o espaço dele, e é assim que deve funcionar a coisa numa democracia? A senhora acha que por esse lado pode ser um lado positivo de toda essa bagunça que rolou? Sim, com certeza. Inclusive foi dito pelo próprio governador no jantar a necessidade que ele tem de que o Poder Legislativo caminhe ao lado do Executivo para que as boas ideias possam ser aprovadas. Então, acredito que foi um grito de independência para dar um basta a esse desrespeito que alguns deputados já tinham manifestado, como bem disse o deputado Edivaldo, deputado André já tinha passado por esse momento na Casa Civil. Alguns deputados que não são recebidos, pegam chá de cadeira pelos secretários, não são atendidos. Então, esse desrespeito com o Legislativo, digamos assim, foi a gota d'água que mostrou o que vinha acontecendo ao longo do início do mandato. E agora eu tenho plena convicção, até pela nota de repúdio que foi emitida pela Assembleia, onde todos os deputados assinam e solicitam que o governador tome medidas para que não volte a acontecer. Então, agora está nas mãos do governador instruir os seus secretários, que já instruiu, eu tenho certeza, a manter o maior respeito com o Legislativo. Deputada, aproveitando então, já que a gente está falando sobre esse assunto, tudo que ocasionou essa confusão foi a questão dos agentes socioeducativos, dos agentes provisórios que foram demitidos. E aí tem muitas perguntas chegando aqui no WhatsApp e eu só vou ler aqui a da Isabela. Ela diz que se inclui nesses agentes que foram demitidos e ela pergunta o que vai acontecer com eles, se tem alguma possibilidade ainda para eles, alguma esperança, na verdade, é isso que ela quer saber, se existe alguma esperança ainda para eles. Essa foi a nossa tentativa de abrir a esperança e o diálogo entre os agentes provisórios e o governo quando a gente enviou o anteprojeto. Para que fique claro, o anteprojeto que nós enviamos foi para pedir um tempo de transição, não para efetivar os provisórios. A gente sabe que através da Constituição a gente só pode efetivar quem passar por concurso público, mas garantir um período de transição até para o próprio serviço, que hoje perde um contingente bem experiente e recebe um contingente efetivo mais novo. Não que eles não sejam capazes, são muito capazes, mas garantir essa transição segura para eles e segura para quem está de saída. A gente sabe, Gabriel, que a segurança aqui no Acre, ela tem muitas especificidades, a gente tem uma guerra de facções, então a gente também precisa garantir essa segurança para aqueles que trabalhavam junto com a segurança. Esses provisórios agora vão para onde? Vão fazer o quê? Eles muitas vezes me disseram, doutora Michele, a gente até, para ser porteiro de escola, a gente aceita, mas a gente não quer sair do guarda-chuva de onde nós estamos há 15, 20 anos e simplesmente ficar desempregados, porque a única coisa que a gente sabe fazer é isso. Então, o anteprojeto foi para pedir esse diálogo do governo de 2, 3 meses, ver como ele pode fazer, se garante outro local de trabalho, se garante uma verba indenizatória, que a gente sabe que quem é provisório não tem direito a verbas rescisórias, para a gente tentar. Agora, essa tentativa já não está na mão do Legislativo, a gente já apresentou o que tinha que apresentar, agora é uma decisão de governo mesmo, que, como vocês bem viram, está bem conflituosa e a gente espera que o governador traga soluções. Deputada, mais uma pergunta chegando aqui, tem muitas perguntas. O Farias quer saber se a senhora se arrepende de ter aceitado
a função de líder do governo? Então, arrependimento não é muito minha praia. Mas, assim, ser líder do governo me permitiu resolver vários assuntos, Gabriel. Eu tenho, em 6 meses, mais de 100 reuniões feitas pela minha pessoa, e dessas 100 reuniões, 80% delas foi de temas que eu pude levar até o executivo, pude ir nas secretarias, pude ir com os secretários e tentar resolver para os servidores, trabalhadores, para o povo. Então, essa abertura que o líder do governo tem de construir pontes, de estar ali dentro, de humanizar, de mostrar, de pegar a dor do povo e levar para dentro da gestão, dentro das secretarias, é um trabalho árduo, vou lhe dizer. Trabalho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de domingo a domingo. Porque, além do meu mandato de deputada, eu tenho que fazer essa representação como líder do governo. É um trabalho árduo, que não tem sido respeitado como deveria, mas que tem trago bastante soluções. Então, assim, eu sirvo ao povo, e se eu estou servindo bem ao povo, eu não costumo me arrepender, não. Poderia ser mais fácil, isso sim. E é fundamental essa articulação entre executivo e legislativo. E como é que vai ficar agora? Vai ser possível ainda essa articulação com o Calixto, que era um dos responsáveis do governo por fazer essa articulação? Ele vai continuar sendo bem-vindo nos corredores da LEAC? Bom, a gente tem na LEAC uma expectativa para ver quais são as medidas que serão tomadas pelo governo. A pasta na qual ele está como secretário adjunto, ela é liderada pelo secretário Alisson Bistene. Então, o secretário Alisson, ele tem essa entrada ali dentro do ambiente da Assembleia, e nós vamos ficar na expectativa para ver o que o governo vai definir em relação ao secretário adjunto, que no caso é o seu Luiz Calixto. E tem um recesso agora para esfriar a cabeça, né, deputada? Que fique claro que a Assembleia, que representa o povo, não vai aceitar nenhum tipo de desrespeito, porque a Casa do Povo precisa ser respeitada. É ele que nos coloca ali, é a ele que nós devemos total atenção e honra, e também os assessores do governo precisam respeitar o povo e seus representantes. Deputada Michele Mello, do PDT, líder do governo na LEAC, muito obrigado pela sua entrevista, foi bem esclarecedora. Acho que a gente tratou do assunto em destaque na política local nessa semana. Foi um prazer recebê-la aqui. Feliz dia do rock. Vamos curtir o rock agora, né? Quase sextou, deputada. Quase sextou. Vamos continuar aí e que a gente coloque o espírito do rock nas lutas pelas boas ideias e pela nossa população. Obrigada, Gabriel. Obrigada a todos. Obrigado, deputado. O recado foi dado e depois do intervalo vamos falar de rock. E a Vila vem aí, meus amigos. O estúdio vai tremer. Gazeta Entrevista vai para o intervalo e volta já, não saia daí.